Olá pessoal, beleza? A gente tá aqui no UOL, na verdade a gente estava lá no Vini Murta, mas a gente vai tentar fazer aqui no UOL agora, hein? Vamos ver se dá certo. Beleza? Fica escuro, né? Preciso da luz mesmo. Olá! Vamos esperar aqui, tá? Para o pessoal poder entrar. O Vini já entrou. Deixa eu chamar ele aqui. Vamos ver se assim dá certo, né, Vini? Vai dar certo. Já deu. Oi, Vivi, bom dia. Ah, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Se não, como diz o velho ditado, né? Quem não tem cachorro, caça com gato, né? O bom é que a tecnologia nos permite da gente entender, né? Que a tecnologia, quem coordena a tecnologia somos nós. Claro que tem hora que não tem jeito, a tecnologia dá pau mesmo, igual esses dias eu estava fazendo a live com uma médica. Ela teve que remanejar toda a agenda dela lá para a gente fazer a live. E, assim, inacreditável foi um dia que o Instagram, ele derrubou a live de todo mundo que estava online, e depois você entrava no Instagram lá, não tinha nenhuma pessoa online. Ele derrubou a live do mundo inteiro. Então, assim, são as adaptações, que a gente perceba essas adaptações como algo um tanto positivo, né? Eu até acabei de fazer um post agora nos meus stories, falando da live de ontem do Jorge Mateus, que bateu recorde mundial, 3 milhões e 100 mil pessoas Legal, ao sim. vivo, simultaneamente, e eu acho que isso, assim, eu arrepio, assim, ó. Eu arrepio, você sabe por quê? Sensacional. Porque isso tudo é mostrando que a tecnologia chegou para nos permitir a ser humanos, não é? Todo Uhum. mundo tem esse preconceito de achar o seguinte: a tecnologia está chegando para nos roubar qualidade de vida, para nos roubar valor. Pessoal, antes a gente estava perdendo todos os valores lá no passado, onde a gente ficava na corrida dos ratos, não é? Por exemplo, antigamente, se a gente fosse entregar um conteúdo de tanta importância, igual eu e a Vivi, nós vamos bater um papo hoje, vai ser legal, nós já vamos entrar no tema, talvez a gente pensaríamos em um evento presencial. Você imagina, um evento presencial domingo, 10 horas da manhã. Quantas pessoas estariam no evento? Pois Eu, a, é. Vi- eu, a Vivi e a equipe técnica, talvez, né? E é igual você falou aí da tecnologia, ela é só uma ferramenta. O que a gente faz É, com ela é a gente que faz, né? Então, uma é. faca serve para você cortar e fazer sua refeição e serve também para coisas que a gente não quer fazer, né? Eu ia falar a mesma coisa, e eu até acredito que a tecnologia, tanto quanto a produção de conteúdo, ela chegou aí dessa mesma forma. Ela, na hora que começou a aparecer essa grande oportunidade, há mais ou menos 10 anos atrás, o pessoal colocava o conteúdo que queria e pouco estava se importando com as consequências na vida das pessoas, não é? Então a gente percebe hoje influenciadores digitais, produtores de conteúdo em geral, entregando aquilo que ele quer. Então ele não tem essa responsabilidade para com as pessoas que vão estar investindo o seu tempo diante daquele conteúdo. Então, às vezes não é um conteúdo, entre aspas, tão prejudicial, mas é um conteúdo que está roubando o bem mais precioso de todos nós, seres humanos, que é O o tempo. tempo. Entende? Então, assim, Isso estou aí. vendo um monte de gente ao vivo aí, né? Débora, e sejam todos bem-vindos, né? Tem o seu xará aqui também, que é a Vivi também, tem uma outra Vivi aqui ao vivo. Augusto Mota Edinho, é de, é Augusto de Mota,
Eu gostaria até, no começo da outra live lá, eu agradeci ele, mas como nós tivemos que inverter, né, pelo pane aí do Instagram, então agradeço imensamente. Edinho é um cara que é um grande amigo e que eu tenho muito carinho por ele, ele sabe disso. Então, gratidão, meu amigo, por ter indicado a Vivi para a gente fazer esse bate-papo e nós temos que marcar o nosso bate-papo, não é? Pois então, Vivi, para quem está começando a acompanhar aí essa nossa live, a proposta desse projeto foi, eu também trabalho com tecnologia, eu Uhum. sou diretor da Sucesso Minas, né, a maior associação de tecnologia e inovação que tem no Brasil. E na terça-feira, antes de entrar nesse processo aí de quarentena, nós tivemos uma reunião online, onde que estava o secretário da Inteligência, Tecnologia e Inovação do governo do estado de Minas Gerais, o diretor da Google, o diretor da Apple, e de grandes empresas, Localiza, né? Então, assim, tinham diretores gigantescos lá. E assim, eles tava lá profissionais da área da educação, profissionais da área da saúde, e tinha lá Nossa, um dos chefões lá, eu acho que é do Biocor, e esses caras, eles têm informação direta da inteligência. Então, eles trouxeram para a gente, então a gente precisa assinar um termo de... responsabilidade? que a gente não pode... Isso, seria isso. Me fugiu a palavra aqui agora, mas que são informações confidenciais. Confidencialidade seria, então. Isso. E ali a gente. Só que eu falei, poxa, eu que trabalho com comunicação, eu não posso divulgar isso, porque e tá certo, né? Porque isso pode gerar até uma certa preocupação extra das pessoas, mas nós podemos fazer alguma coisa. E dali foi na terça-feira a reunião, na quarta-feira, eu já falei, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer alguma coisa. E aí eu falei, pessoal, todos os dias vai ter live aqui no meu Instagram e todos os dias eu vou convidar alguém. Já passamos aí de 2 semanas, todos os dias com algum convidado, com temas de grande importância. Então, com temas aonde que nós não falamos diretamente desse Covid-19, né? Muito pelo contrário, isso a mídia em geral já está massificando até de forma, não, e até de forma obsessiva, né? Que está deixando as pessoas desequilibradas. Então, a proposta é da gente levar entusiasmo, alegria, felicidade, da gente perceber que este momento que nós estamos vivendo é uma das maiores, talvez eu possa dizer, a maior oportunidade que o planeta Terra teve em uma condição natural coordenada por uma inteligência maior. Entende? Então, isso foi tudo coordenado por uma inteligência maior para nos falar o seguinte, aqui, o planeta Terra, a Vivi até vai poder, eu acho que nos ajudar muito nisso, que isso já é cientificamente comprovado, né? Já tem um bom tempo que o planeta Terra ele saiu da terceira dimensão e nós estamos na quinta dimensão. Então, nós demos um salto grande, porque nós não passamos ali pela quarta dimensão. Então, saímos da terceira, fomos para a quinta. E que isso está nos mostrando que vamos viver uma nova fase agora, que é uma fase da qual, se você não se adaptar energeticamente, que a Vivi tem muita propriedade para falar sobre isso, a pessoa ela vai entrar num estágio de desequilíbrio gigantesco. E aí ela não vai saber de onde vem o problema. Se é o problema da família, se é o problema do cônjuge, do filho, do trabalho. Não, é o problema dela, que não está sintonizado naquela mesma energia. Pega um aparelho de 110 volts e liga numa tomada de 120. O que vai acontecer? Ele vai queimar na hora. E vai acontecer com a raça humana neste momento. E é bem simples, pessoal. Para a gente equilibrar essa voltagem, é só a gente entender a vibração que coordena tudo no universo, que é a vibração do amor. Se a gente não estiver sintonizado na vibração do amor e não assumir a responsabilidade do humanismo, da fraternidade, porque essa fase que entra agora, Vivi, até uma viagem da minha cabeça, porque assim,
nós passamos percebendo, né, estudando muito, que foi o seguinte: nós passamos pela era capitalista, né, onde quem tinha dinheiro é que dominava tudo. Depois chegamos aqui na era da informação e que estamos saindo dela agora. Não que a gente não vai precisar do capitalismo, não que a gente não vai precisar da informação. Mas a partir de agora, a partir deste momento, dessa transformação do planeta, a gente entra na era da moralização. Aquela pessoa que não estiver conectada de forma pura, de sentimento, com o progresso da humanidade, responsável para construir a fraternidade universal, ela vai encontrar grandes desequilíbrios. Temos aí o Edinho e algumas outras pessoas ela vai secar, né? Ela vai secar. Porque eu consigo entender isso. Eu consigo entender essa passagem quando falava assim: se você está conectado, se o ramo está conectado à videira, ele dá frutos. Agora, se ele desconecta, ele seca. Né? Então a gente tem que estar conectado. E aí, pessoal, isso, aproveitando esse gancho da Vivi, eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser sensacional. E é o seguinte, aproveitando esse gancho da Vivi, se você não quer falar sobre religião, mas entenda que tem uma inteligência muito maior aqui em cima, que coordena tudo. Então, essa videira que a Vivi está falando aqui, gente, é o amor, sabe? É o amor maior, é energia. Todos nós somos energias. Se a gente não está conectado com a energia maior, o que vai acontecer? Se o seu celular acaba a bateria, você não coloca um cabinho e conecta ele na tomada, de que vale o seu aparelho? Então, de que vale nós, instrumento dessa energia maior, sem estar conectado com ela? Então, a gente ficou muitos anos, séculos, milênios, conectados, não é? No materialismo, na superficialidade, na ostentação, na vaidade, egoísmo, dentre uma série de tropeços que fazia com que a gente só secava. Aonde a gente não percebia, onde a gente não percebia dos maiores valores, que é o que nós vamos falar agora, que é também sobre filhos, família, que é a base da sociedade. Não adianta você ser um expert. Desculpa, é que eu estou vendo o Douglas entrando aqui e eu fiz uma live com ele sexta-feira. Ele é filósofo. Ele é um dos irmãos. Irmão do Edinho. E foi uma live super legal sobre filosofia nesses tempos. Gente, foi 10 demais. Estou vendo ele entrar aqui. Agradeço de novo aqui, né? Ô, Douglas, gratidão por você estar aqui presente junto conosco. Depois quero muito conhecer mais seu trabalho. É uma família incrível, pessoal. Então vamos... e o que a gente precisa agora é de juntar força, né? Então hoje nós vamos falar sobre essa questão da responsabilidade individual, uma coisa que eu falo sempre com os meus filhos. O Douglas está acordando agora. Ô, Douglas, eu acredito que ontem, depois da live do Jorge e Matheus, a galera vai acordar 1h da tarde, cheia de ressaca, né? Porque ali enxugando as mágoas, afiando o chifre e entortando a cara na cachaça, né? E isso foi o que a galera, eu vi ontem nas mídias sociais, todo mundo tomando todas e curando ressaca emocional e sentimental. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema um tanto legal, que é falando da autorresponsabilidade e dos nossos filhos, né? Então, uma coisa que eu sempre falo com o meu filhinho, para quem me acompanha aí sabe, né, que eu tenho seu papai, o maior sonho da minha vida. Edinho acompanhou toda essa fase aí, né, de quando nós descobrimos que eu ia ser papai, porque não foi programado, e de todo o envolvimento. Então, desde quando eu descobri que eu ia ser papai, pessoal, eu me dedico muito a me tornar um ser humano melhor, que desde então eu entendi que não adiantava eu querer ser um pai melhor sem eu me transformar, sem eu ser o melhor exemplo para o meu filho. E uma coisa que eu falo com ele, que eu falo o seguinte: nós devemos acolher os nossos filhos, devemos acolher o nosso cônjuge, devemos acolher toda a humanidade. Mas se a gente não acolhe a nós mesmos e possamos buscar essa responsabilidade para contagiar o meio, nós nunca vamos ter êxito, não é?
Porque somos indivíduos. Então, nós somos responsáveis pelo progresso nosso primeiro, né? Antes até de eu te passar a palavra agora para a Vivi, eu esqueci de falar isso. Pessoal, nos ajudem a divulgar a live. A live, nós descobrimos isso daí, o impulsionamento do algoritmo dela é quando vocês clicam muitas vezes no coraçãozinho. Quando vocês vão clicando no coraçãozinho, isso vai mostrando para a plataforma do Instagram de que a live está boa. E aí, o que ela faz? Ela começa a divulgar, ela começa a entregar para muitas pessoas, começa a aparecer aquele alertazinho na timeline, né, das pessoas que estão ao vivo, que estão ali mexendo, né? E outra coisa também é no coração, nessa setinha que tem aqui embaixo, parecendo um aviãozinho de papel, você clica nele, vai aparecer uma lista dos seus amigos e convida todo mundo, seleciona a galera lá e dá enviar, e durante a live inteira fica clicando no coraçãozinho aí, e isso até mesmo para a gente prestigiar a Vivi nesse momento que ela está ali doando, né? 60 minutos ali que nós vamos bater um papo e ali que poderia estar com a sua família, curtindo. Então, nós estamos aqui entregando o nosso melhor. O João Bosco está falando assim, o melhor momento para crescer como ser humano é quando recebemos a missão de ser pai. E ele é um pai maravilhoso. O filho dele é fantástico. Gratidão. Então, assim, e é verdade, pessoal. Eu tenho muitas vezes que, às vezes, eu sou voluntário há muitos anos, né? Já tem mais de 20 anos que eu sou voluntário, que eu tenho projetos sociais, até para quem está ao vivo aí. As minhas linhas de desenvolvimento é a reestruturação familiar, humanismo e valorização da vida, trabalhando muito no conceito de combate ao suicídio. Então, eu tenho aqui o projeto Família, o projeto Papel do Pai. Depois, quem puder até seguir lá, a gente vai começar a soltar muito conteúdo no Papel do Pai. É @Papel do Pai. De humanismo são as palestras que nós fazemos e o projeto de valorização da vida chama Decida Viver. Quando a Vivi estiver com a palavra, eu vou digitar aqui para vocês, tá bom? Então, assim, teve uma outra observação aqui. Do Douglas. A palavra indivíduo é prefixo em dentro. Temos que cuidar do interno, interior. E isso, assim, até aproveitando o Douglas, né, que é filósofo aí, depois pode fazer mais observações que pode nos ajudar mais, mas a gente percebe o tanto que nós estamos retardando a nossa evolução, porque há 2.500 anos atrás teve um grande filósofo, né, das mentes fantásticas que passou pelo planeta Terra, que foi Sócrates e nos convidou, conheça-te a ti mesmo, né? Então, o convite foi feito há mais de 2.500 anos atrás e a gente não caiu a ficha até hoje. A gente fica buscando o externo o tempo inteiro, culpando o externo o tempo inteiro e não assume as responsabilidades de fazer esse equilíbrio entre sombra e luz, pegando aqui o homem velho e o homem novo acolher. A gente não deve brigar com o homem velho. Não. Ele foi ignorante durante todos esses milênios. Então, a gente precisa acolher ele e falar, olha, vamos, porque tudo que você tem de defeito, nós vamos transformar em virtude juntos. Então, isso, pessoal, eu aprendi no meu processo de introspecção, de reforma íntima. Depois que eu me separei, essa foi a minha dedicação diária, que era compreender ainda mais a amplitude dessa inteligência maior. Claro que a gente consegue perceber uma pequena parcela de tudo isso, mas a gente se engrandece muito. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a responsabilidade individual e filhos, não é? Então, vou deixar a Vivi falar aí sobre qual é o trabalho dela. Ela está na frente aí de vários projetos, tem muitas capacidades e como que nós podemos transformar, potencializar esse indivíduo para que a gente seja um bom exemplo, não só para os nossos filhos, mas para o nosso meio em geral, assumindo a responsabilidade de contágio, né, de levar coisas positivas e auxiliar no progresso da humanidade.
né? O João só falou assim: se você buscar no interno, vai descobrir Deus que há em si. É verdade. E aí o grande mestre que passou por aqui, né? O maior de todos, ele falou o seguinte: vós sois deuses, podes até muito mais do que eu. Então, se ele falou isso, não foi para nos iludir. É da gente perceber que, que nós estávamos ali que nós temos muito potencial dentro da gente, a gente só precisa de acreditar nisso e fazer ele crescer. Antes da Vivi falar, o Douglas falou o seguinte: Sócrates estava no shopping da época olhando uma vitrine e a vendedora o convidou para entrar para comprar. E ele respondeu que só estava olhando o que não precisava de viver. Para viver. É verdade. E isso, assim, a vida me obrigou eu não digo que, assim, ela foi muito misericordiosa comigo, porque ela me deu a oportunidade de viver a grande vontade de ser pai sem ter a condição material de proporcionar tudo aquilo que eu gostaria para o meu filho. E que foi... aí eu vou alongar um pouquinho aqui, mas eu acho que vale muito nisso do que o Douglas falou. Antes de eu me separar, a gente estava vivendo, claro que certamente, um problema gigante, e que aí é esse grande ensinamento que o Douglas acabou de fazer aqui, uma analogia brincando, que eu achei sensacional. Isso transforma a didática de aprender. E aí um dia eu já estava algumas noites sem dormir, e eu falei, poxa, eu vou conversar com meu filho. Meu filho tem 6 anos, ele consegue compreender as coisas. Meu filho sempre teve uma percepção um tanto ampla aí da vida em geral, percebendo plano espiritual, já falando sobre um monte de coisa, e ele via um monte de coisa e compartilhava comigo, e eu falei, ele tem capacidade para falar isso. Então me ajoelhei, fiquei na altura do olhar dele e falei, filhão, o papai está preocupado com você, e o que o papai mais se dedica na vida é para que você seja feliz. Isso é o que mais importa para o papai. E eu gostaria de saber de você. O que o papai precisa fazer para que você seja mais feliz? E nisso, pessoal, a gente estava recebendo apoio tanto da minha família quanto da família da mãe dele, para a gente sobreviver mesmo. A gente estava passando por um momento financeiro muito difícil. E aí ele olhou nos meus olhos, foi um dos maiores ensinamentos que eu já tive na vida até hoje. Ele olhou nos meus olhos e falou comigo assim: nada, papai, eu tenho de tudo. Nessas poucas palavras do meu filho... Travou? Está travando o seu aí, a sua internet. Então, nessas poucas palavras do meu filho, ele me ensinou que o essencial para o progresso, evolução, sobrevivência do ser humano, claro que a gente precisa de uma estrutura mínima para a gente sobreviver, trazer a energia que essa carcaça daqui precisa, né? Mas ele me ensinou, com essas poucas palavras, que ele falou que nada, que ele já tinha de tudo, é porque o essencial para o ser humano se manter em equilíbrio, progredir, é amor, carinho, respeito, e aí vai. Entende? E tudo isso nunca faltou para ele. É da gente levar o amor, o carinho, o calor humano. E em 2019, a Organização Mundial da Saúde já tinha afirmado que em 2020 a humanidade passaria a viver em um processo de que a depressão seria a doença mais degenerativa do planeta. Então, nós já estávamos diante de uma grande pandemia. E isso há muito tempo, tá? Porque, em consequência, as mortes por automutilação, que é o suicídio. Aí chega a pandemia do coronavírus. Traz esse pânico, trazendo desequilíbrio psíquico e emocional, né, para as pessoas e ainda agravando ainda mais o problema econômico. Essa pandemia, que já se arrastava por muitos anos a nível global, isso é uma pandemia a nível global, tá bom? A depressão e, por consequência, o suicídio. O que ela vira? Em cima dessa pandemia aqui, uma ultra pandemia.
Entende? Então, por trás dessa daqui, nós temos uma ultra pandemia silenciosa e que vai fazer muito estrago na hora que isso aqui tudo acabar. Na hora que as pessoas tentarem ao recomeço, elas vão estar um tanto desequilibradas e precisa muito da gente. Por isso que nós estamos, assim, multiplicando forças para a gente fazer a estruturação do projeto Decida Viver e precisamos muito da ajuda de vocês. Quem precisar, quem quiser ser voluntário e puder nos ajudar, sejam muito bem-vindos, a gente está precisando de ajuda. Pessoal, agora com vocês a palavra, Vivi. Quando você estava falando, eu estava pensando aqui, né? Que amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como que você vai amar o próximo? Né? Se você não se respeita, como que você vai respeitar o próximo? Prometo que vai ser a minha última observação aqui. Pode Só que falar. aí depois ainda chega o mesmo mestre que nos faz esse convite, né? Amar ao próximo como a nós mesmos, ele nos coloca em um desafio ainda maior, que depois ele faz uma observação. Porque, assim, às vezes nós não amamos a nós mesmos, né? Que ele pensou, falou, pô, como que se eles se mutilam, estão aí acabando com a vida deles? Aí ele faz uma outra provocação. Ama o próximo como eu vos amei. Aí está o grande desafio. Da gente compreender como que Jesus conseguiu amar toda a humanidade para a gente viver essa nova era. Então aí depois ele traz esse pof, e fala, ama o próximo como eu vos amei. Mas fica à vontade, Vivi. Eu vou começar aqui rapidinho explicando um pouquinho o que é o UOL, né? Sim, por favor. Há muito tempo, gente, há muito tempo é ótimo, né? Mas tem um tempão atrás, eu dançava na Aruanda. É uma companhia de danças folclóricas aqui em BH. Você é de BH também? Sim, eu conheço a Aruanda pelo Edinho. Pelo Edinho. Então eu era do Aruanda e eu juntei com uma amiga minha para a gente fazer um projeto social numa comunidade aqui ensinando dança folclórica. Então a gente falava da dança folclórica, por exemplo, para ensinar do Nordeste, passava vídeo sobre o Nordeste, explicava sobre o Nordeste, explicava uma dança folclórica do Nordeste. Depois a gente falava do Sul, explicava alguma coisa do Sul e ensinava uma dança, né, gaúcha. A gente falava de Minas, então assim se dava esse projeto. E a gente dançava com essas crianças em praças, né? Sempre chamavam a gente para dançar. E aí foi em 2005, esse projeto acabou porque eu fui morar em Recife. Então esse projeto meio que se foi, né? E aí quando eu voltei para BH de novo, nós criamos o UOL, que é We Are One, nós somos um. E aí, quando a gente criou o UOL, ele era físico, era um espaço físico, onde a gente tinha pessoas que davam pilates, o Edinho atendia lá com fisioterapia, eu dava dança do ventre lá na época, eu já era facilitadora de biodança, então dava biodança lá também. Lá tinha um professor de yoga, que ele ficou um tempão lá também dando yoga, e na época era tudo de graça, tudo gratuito lá nesse espaço. Ficou um bom tempo. Em 2015 eu fui morar no Rio. E o projeto também, né? Não tem como manter o projeto de longe na época, né? Um espaço físico assim. E aí o projeto UOL acabou também. Aí agora, quando foi em 2016, eu voltei para BH, estava grávida. Eu cheguei numa sexta-feira em BH, na quarta-feira eu tive o Luan. Eu tenho 3 filhos, né? Um de 8, um de 6 e um de 3 anos. Então, já vou avisando, qualquer hora pode ter barulho aqui, mas é vida normal. Então, então, nessa época, eu voltei para BH e aí não consegui muito voltar com o UOL, né? Eu já fazia alguns atendimentos de Theta Healing, eu sou Theta Healer também. Mas o UOL não voltou. E aí um dia eu entrei e o Edinho sempre me falando de um canal. Vi, você tem que... Né, para brincar, ele falava de igreja, porque ele é muito sacana, né? Muito brincalhão. Ele falava, você tem que fazer uma igreja. Muito engraçado. E aí ele falava do canal, eu falei, gente, canal não tem nada a ver, né? Pensei.
E aí eu entrei num grupo, sabe esses grupos de WhatsApp? Falando de Ho Oponopono. E aí, quando eu entrei nesse grupo, eu via que a pessoa, ela ajudava um tanto de gente nesse grupo. Eu falei, gente, que fantástico, ela ajuda várias pessoas. E aí eu pedi para eu dar uma aula de EFT. E se você deixar, nós vamos fazer EFT aqui ao vivo hoje. Você que manda, Fazer a uma casa é aula de... sua. Então tá bom. E aí, eu gravei todo tosco o vídeo, né? Porque eu tava disponível, fazia o gesto, tem que fazer um gesto. E aí eu coloquei lá no dia, ela deixou, né, eu colocar no grupo, e aí eu vi o tanto de gente que foi ajudada nesse grupo, sabe? Um tanto de gente que me chamou no privado, falando que aquilo fez diferença. Teve gente, porque o FT, se a gente for fazer, vocês vão ver que tem hora que não melhora, tem hora que piora, porque você toma consciência e tem que ir fazendo, né? É igual um copinho de água suja, você joga água limpa, vai transbordando, você tem que ir jogando até limpar tudo. E aí eu vi que eu podia ajudar a pessoa. E aí, depois desse dia, eu falei com meu irmão, vamos fazer o canal. Eu não tenho muito tempo, porque eu ainda eu trabalho com telecomunicações, que é um serviço essencial. Então, eu ainda estou trabalhando de casa. Eu faço home office normal, então de 8h30 às 18h30, e eu ainda estou no meu trabalho, ainda tenho as crianças, né? Só que aí ele faz uma coisa fantástica, que eu gravo os vídeos, coloco lá no lugar, ele sobe, ele escreve, ele arranja tudo. Então, o Edinho faz sempre isso, né? Tem hora que eu fico pensando assim, gente, as pessoas devem pensar como que consegue fazer esse tanto de coisa com 3 crianças, mas se não tiver ajuda, a gente não consegue fazer mesmo. E aí tá. Aí esse grupo foi um start que eu falei assim, gente, me deu uma vergonha, porque eu falei, nossa, eu tenho tanta informação para ajudar as pessoas, não para ajudá-las, mas fazer para elas acordarem que elas podem se ajudar, onde entra a autorresponsabilidade, né? Que eu falei assim, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí a gente criou esse canal, e quando a gente criou o canal, já tinha o UOL, né? O ER1, vamos transformar o UOL em digital. Então, por isso que o canal é UOL.byvivi, né? Era o UOL, mas o UOL já tinha, e a gente criou o UOL.byvivi. E aí, eu sou mãe, tem 20 anos que eu estudo terapias, ou seja, sou facilitadora de biodança, reikiana, já fiz shiatsu, várias coisas, né? E sou engenheira de telecomunicações. E no meu coração, eu falava, gente, um dia eu vou juntar essas coisas. Só que assim, eu não sabia como. E hoje em dia, gente, isso é tão claro para mim. E o mais engraçado é que nesse dia que eu coloquei o vídeo, um dia antes, eu tinha feito uma meditação e tinha vindo para mim isso que era possível juntar. E aí, no domingo, eu coloco esse vídeo, dá um resultado, eu falei, não, isso tem uns 2 meses, né? Eu falei, não, vamos fazer esse canal, Edinho, me ajuda. E ele embarca tudo, né? Eu inventei um encontro de jovens no meu bairro, ele embarcou. Ele embarca, ele até Teta Healing, né? Porque ele embarca em todas as minhas loucuras. E aí, vamos formar esse grupo. E aí que entra a mágica, né? Quando eu falo de frequência. E eu acho muito fantástico isso. Porque de que nós somos formados? Nós somos formados de moléculas, somos formados de átomos. Existe um cálculo que se eu pegar o núcleo, porque o que é o átomo? É o núcleo e os elétrons, cada um numa camada, né? E já é sabido que quando ele passa de uma camada para outra, ele libera energia e aí tem esse quantum de energia, né? Essa física quântica, né? Então a gente tem o núcleo e tem o elétron. Fizeram um cálculo que se eu pegar o núcleo e ampliar ele, colocar ele do tamanho do Sol, você sabe onde estaria o elétron? 7 vezes a distância do Sol a Plutão. Imagina o que eu tenho nesse espaço. Você entendeu? É uma força que liga esse elétron ao átomo. Eu tenho uma força ali. Eu tenho energia nesse espaço. Então imagina, se eu sou formada de moléculas, eu sou formada de átomos, e o átomo é dessa forma, que tem tanto espaço, entre aspas, vazio, imagina a minha energia. O tanto de energia que eu tenho. E
E aí, onde que entra a frequência, né? A frequência é a medida quantitativa da vibração. E o átomo vibra, e o elétron vibra. Essa parede aqui que parece sólida é formada de átomos, de elétrons, e vibra. Tudo vibra. Tudo é frequência. Entendeu? Tudo é frequência. O átomo vibra, a parede vibra, eu vibro. Existem estudos que mostram, assim, que cada emoção tem uma vibração. Então, por exemplo, a alegria, ela vibra em 540 Hz. Então, existem estudos que medem a frequência dessas emoções. Então, imagina, eu sou frequência o tempo inteiro. E assim, é uma coisa que não tem como a pessoa falar, não, isso não existe. Seu celular funciona? Existem frequências chegando no seu celular? Você vê a frequência chegando no seu celular? E por que você não vê? Seu celular não funciona. Você entendeu? Não precisa de você ver a frequência chegando no seu celular captando essa frequência, para você saber que ele funciona. Então, a mesma coisa acontece com a gente. E aí, existem as cores, né? Cada cor é uma frequência diferente. Então, o vermelho, ele tem uma frequência menor, e a gente vai subindo, né? O vermelho, laranja, amarelo, o verde, o azul, o violeta. A gente sabe disso, que a gente tem o ultravioleta, que a gente não enxerga, mas a gente sabe que ele existe. A gente tem o infravermelho, que a gente sabe que existe. Então, assim, existe a frequência. E aí tem... Pode falar. Rapidinho, isso é uma coisa incrível, né? Até estou lendo um livro que fala sobre isso, sobre a vibração de tudo. Estou lendo um livro, está até aqui, ó, tá na minha mesa aqui. E que está falando sobre essa questão. Né? Não existe essa coincidência, né? Que tudo vibra, né? Tudo se conecta. Então, por isso, ainda mais agora, neste momento, nós que temos um pouco dessa consciência, somos chamados a unir força, porque até você está falando aí, somos um, né, do seu projeto, e até o meu projeto, o Somando Valores, que é o meu projeto social, ele tem, o slogan dele é Juntos Somos Melhores que Sós. Você viu isso, né? E aí, isso assim, eu estudei cores, eu sou designer de interior, então eu estudei cores, eu sei qual que é a importância da cor, e há pouco tempo, agora, no final do ano, eu fiz um curso de consultoria de imagem. Aí voltei a estudar cor de novo. E quando o pessoal entender que nós somos energia, nós vamos conseguir, através de esse daqui é o maior captador de magnetismo que existe no planeta Terra, né? E nós vamos conseguir entender de que nós conseguimos já fazer manipulação de fluido e encontrar tudo através disso daqui, ó. Mas a gente precisa de ter, primeiro é de entender todas essas vibrações, né? Toda essa energia. E depois da gente perceber todo esse nosso poder de fazer a manipulação de fluido e de energia, né, Vivi? Isso. Então, vamos lá. Para eu não perder o raciocínio. Então, frequência, já entendeu que existe, né? Não tem como falar que não existe. Existe, o seu celular funciona, você vê que ele funciona, então, frequência existe. Agora, tem uma característica da frequência, um fenômeno que chama ressonância. O que é isso? Quando eu tenho dois corpos vibrando na mesma frequência, a amplitude de vibração aumenta. Um jeito fácil da gente perceber isso é quando a gente é criança que está num balanço. Eu estou lá, criança, balançando. Se eu coloco a minha perna para vibrar na mesma frequência do balanço, o que acontece? O balanço vai mais longe, aumenta a amplitude, né? Você toca violão? Não sei. Você toca violão? Não, ainda não, mas eu quero aprender. Aproveitar esse momento aí, né, para aprender. São 6 cordas, né? Mi, si, sol, ré, lá, mi. O que acontece? Pode fazer um teste quem tem violão em casa, né? Eu tenho a última corda lá, ela é Mi. Quando eu aperto ela na quinta casa, né, João? O João é músico fantástico. Quando eu aperto lá na quinta casa e eu vibro essa corda, ela vibra em Lá, porque ela não tá solta, né? Então eu tô apertando para ela ser Lá. Quando eu vibro ela sem encostar na corda de baixo, a corda de baixo vibra. O que acontece? É ressonância, porque ela era Lá, né? Ela já estava vibrando em Lá, só que eu não estava vendo.
Quando eu vibro a outra próxima dela em Lá, ela aumenta a amplitude de vibração. Tá entendendo? Se nós somos energia, se nós temos frequências no nosso corpo o tempo inteiro, se o universo é frequência o tempo inteiro, a gente só não está vendo, né? Mas eu estou olhando para a cadeira tem uma cor, essa cor vem em forma de vibração. Tem um som que é vibração chegando aos meus ouvidos. Então, a gente está imerso em frequências. Né? Então, se eu vibro uma frequência em mim que encontra ressonância com uma frequência do universo, o que acontece? Ela amplia. Então, se eu tenho em mim, por exemplo, a gratidão, e a gratidão ela vibra no universo, o que acontece? Ela amplia a gratidão. Então, é o que está em mim. Então, o externo, ele simplesmente ele entra em ressonância do que está em mim. Então, se eu chego num lugar, eu já dei esse exemplo, né? Eu chego num lugar e tem uma pessoa que ela me incomoda, tem alguma coisa em mim, que ressoa. Falei sobre isso esses dias. Que entrou em ressonância com essa pessoa e amplificou a ponto de eu perceber. Mas aquilo já estava em mim. Aquilo já estava em mim. Aquilo não foi criado agora, inventado pela pessoa. Não. Ela está em mim. Essa vibração está em mim. Então, como a gente se sente responsabilidade nossa. Tem uma pessoa que eu amo muito, que ela fala de filhos na internet, que é Elisama Santos. Não sei se você conhece, eu acho ela fantástica. E ela dá um exemplo tão claro que o que passa em mim está em mim, que eu amo. Então, eu vou dar esse exemplo aqui. Imagina que você brigou com alguém, né? Com seu namorado, com a esposa, não sei. Brigou com alguém e marcou com um amigo de ir ao shopping. Nós vamos conversar agora. E aí você marcou, vamos encontrar 2 horas no shopping? Aí foi. No primeiro, marcou com ele, você chegou no shopping, nada dele chegar. Meia hora, nada dele chegar. 1 hora, nada dele chegar. Ele chegou 1h30 depois. Como que você vai receber ele? Como que você vai receber essa pessoa? Né? Já pé da vida, né? Beleza. Agora vamos supor o mesmo exemplo. Você brigou com alguém, né? E aí você marcou com seu amigo no shopping. Vamos encontrar no shopping, beleza, marcou com ele 2 horas. Quando você estava indo para lá, seu pneu furou, aconteceu alguma coisa, que você atrasou. E aí você atrasa 1h30, pensando assim, meu Deus do céu, eu marquei com a pessoa lá e agora, né? Como que eu faço? Eu tenho que encontrar com ele, assim. Você chega 1h30 depois, junto com a pessoa. Como que você vai receber a pessoa agora? Graças a Deus você chegou agora, eu também cheguei agora. Assim. Não é? O que mudou? A pessoa fez tudo igual. A pessoa fez tudo igual, ela chegou igual, ela chegou 1h30 normalmente. Não mudou nada na ação dela, mudou em você. Isso é tão claro, não é? Eu acho esse exemplo fantástico, porque o que está em você é isso. Aí, o que acontece? Se isso está em mim e eu amplio com o universo, se eu estou reclamando, imagina, se eu estou reclamando por algum motivo, eu estou vibrando numa certa frequência de falta, né? É uma frequência que não é amor, vamos dizer assim. Então, escassez. Uma frequência de escassez, justamente. E o que eu vou vibrar no universo? Essa frequência. Essa frequência. Entendeu? Então, quando a gente toma ciência disso, porque às vezes a gente sabe aqui, né, no cabeção, mas quando eu entendo isso, eu tenho uma responsabilidade, e aí que entra a autorresponsabilidade. Porque tudo bem, alguém faz alguma coisa comigo, eu sinto raiva. Tudo bem, eu não sou perfeita. A raiva está aqui, chegou. Então eu tenho que olhar para ele e falar, eu estou com raiva. Só que eu tenho que ser responsável para falar o que eu vou fazer com isso.
Essa é a autorresponsabilidade, entendeu? E a gente não foi ensinado a fazer isso. E aí, a gente tem que ensinar os nossos filhos a fazerem isso. Meu filho, por exemplo, o mais velho, eu brinco, né, que eu não sei se você sabe, mas na antroposofia mesmo? Me corrija se eu estiver errada. Tem 4 temperamentos. Aqui em casa eu tenho 3 filhos, tem 3 deles. Eu tive que aprender realmente a saber dos temperamentos, né? Eu já fiz um curso também um curso também de inteligência emocional e que foi sensacional. E isso eu falo muito com meu filho. Sempre eu falo isso com meu filho. Falo, filhão, você precisa de começar a perceber suas emoções. Porque a partir do momento que você perceber suas emoções, você tem o controle dela e elas não te tiram do controle. Então você vai perceber, eu estou com raiva e como eu devo me proceder agora. Porque se você percebe que está com raiva e às vezes o papai vai fazer uma brincadeira com você, você não vai perder a esportiva com o papai se você já sinalizar. Papai, agora não é o momento legal da gente brincar. Eu estou com raiva. Então isso é no nosso dia a dia, até mesmo com o nosso cônjuge, né? Nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por dificuldades, até mesmo para adestrar a nossa capacidade, que isso nos impulsiona a nossa evolução, né? Mas E sensacional. ver que isso é normal. E ver que isso é normal, né? A gente que aprendeu, né? Eu fui criada assim, no catolicismo, numa família de 15 tios, né, de um lado, 9 tios do outro. Então a religião assim, tem um peso muito grande. Então, assim, é muito claro o bem e o mal. Mas não existe bem e o mal das emoções, não existe bem e o mal de nada. É a gente que cria o que é bem e o que é mal. Né? Então, assim, eu tô com raiva. Ninguém pode nomear que aquela raiva é má. Porque aquela raiva, ela me impulsiona a fazer coisas. Ela é necessária, né? Só que aí, o que a gente tem que fazer? Ah, tô com raiva. Primeiro, nomear. Né? Nomear pro seu filho. Ó, o que você... Ô, filho, eu acho que você tá com raiva. Ô, filho, eu acho que você tá triste. Por quê? Esses dias tinha uma leitura de livro da live da Michelle Porfílio, que é muito legal. Ela tá lendo um livro todo dia, às 6 horas da manhã. E nesse livro falava o seguinte, que a gente, quando lembra da nossa infância, a gente só lembra o que foi nomeado. Olha que fantástico. Eu só lembro o que meu pai nomeou e o que minha mãe nomeou. Se ele nomeou errado, equivocadamente, não sei, eu só lembro do que foi nomeado. Então, eu tenho que nomear isso pro meu filho. Ó, você tá com raiva, você vai... E o que a gente vai fazer com isso? Então, eu estava falando do meu filho mais velho que quando vem a raiva, porque ele é da raiva, ele é colérico, quando vem a raiva, ele sai e vai chutar a bola. É o jeito dele liberar a raiva dele. Cada um precisa achar o seu jeito, ser responsável por isso, né? Eu, quando começo a sair do meu eixo, assim, para me equilibrar, eu respiro e vou fazer FT. Vou fazer FT. É muito engraçado, né? Eu já contei isso numa live que a minha cunhada, esposa do Edinho, falou comigo: Ô, Vi, quando te apresentarem as noras, que eu vou ter 3, né? Eu acho que você vai receber elas assim: oi, tudo bem? Como você vai? Eu vou mesmo. Se for para mim proteger, se for para mim equilibrar, eu vou receber assim mesmo, não tem problema nenhum, né? Posso discutir com meu esposo assim, que já aconteceu também. Eu não sei o que ele está pensando, ele deve estar pensando se a mulher está doida. Hoje em dia ele não pensa nisso, não, porque ele já me vê fazendo isso. Mas é uma responsabilidade minha. É uma responsabilidade minha. E aí está a autorresponsabilidade. Porque quando eu me transformo, eu transformo a minha relação com meu filho. A minha relação com esse ser individual. Né? Eu tenho 3 filhos. Não adianta falar que os filhos são iguais. Ou minha avó tinha 15. Nenhum é igual. Minha relação com esse filho é diferente, porque ele é um ser diferente. Minha relação com esse filho é diferente, porque ele é um ser diferente. Ele relaciona comigo de uma forma diferente. Voltamos até lá atrás na questão do indivíduo, né? Cada um é um. E outra coisa que eu queria fazer uma observação também, Vivi,
é que você tem habilidades técnicas, né, para buscar seu equilíbrio. Então, eu trago aqui também para a audiência de quando você estiver em desequilíbrio e não tem habilidade técnica, você precisa de ter algo que é primordial para a evolução, que é a humildade, de pedir ajuda. Falar, olha, eu estou precisando de ajuda. Me estenda a mão, eu preciso de socorro. Por isso que nós, seres humanos, estamos entrando em grande desequilíbrio psíquico e emocional, por vaidade, por achar que é forte demais. E ninguém é tão bom sozinho. Nós precisamos de pedir ajuda. O planeta para que a gente entenda que nós precisamos estender as mãos e compreender esse momento que essa inteligência maior está nos convidando, que é para entrar na era da fraternidade universal. E nós nunca vamos conseguir compreender a fraternidade se a gente não tiver humildade para pedir ajuda e de falar, eu preciso de ajuda. E ninguém é autossuficiente, ninguém é... Pode falar, desculpa. É só uma questão técnica agora daqui da live. Clica no ao vivo aí para você ter o controle do tempo, por favor. Tá vendo o escrito ao vivo? Clica nele que você vai ter o controle total da live. Gente, que bacana. 50 minutos? Então nós temos 10 minutos. Eu vou contar uma história rapidinho. Você falou esse negócio de humildade, eu lembrei. Porque ninguém é perfeito, ninguém é autossuficiente, né? A gente precisa de ajuda, às vezes a gente precisa de ajuda. Às vezes a gente tem ferramentas, né? Às vezes a gente fala assim, eu posso, eu sei que eu posso. Quando a gente fala, eu tenho poder, não é tipo poder de sou poderoso. Não, eu posso. Gente, eu sei que eu posso fazer uma meditação, eu sei que eu posso usar o EFT, eu sei que eu posso respirar, eu sei que eu posso ir lá fora e chutar uma bola, né? Eu sei que eu posso chutar uma bola na parede. Entendeu? Eu sei que eu posso, eu tenho poder. Essa historinha que eu ia contar é muito engraçada. Eu fui morar em Fortaleza e aí eu fazia um curso de formação de guia de oficina de oração. Esse serviço é bárbaro. Esse serviço é bárbaro. É um serviço na Igreja Católica, né? Mas é muito legal. E aí eu estava terminando meu curso de guia. Aí a professora virou e falou assim, olha, a partir da semana que vem, e eu fiz o curso aqui em BH, fui para Fortaleza, achei ótimo, que eu tive que começar de novo, que eu queria ser aluna. Eu queria ser aluna, não queria ser professora. E aí ela virou e falou, a partir de semana que vem vocês vão formar um grupo. Eu falei, putz, como que eu vou formar um grupo? Eu não consigo formar grupo, não. E aí, a gente sai para um negócio chamado deserto, a gente fica 4 horas em oração, né? Ou meditação. E aí eu saio para o deserto, sempre que eu saio para o deserto, eu falo, ó, Jesus, vai na minha frente, me mostra onde eu vou. E aí era um jardim, isso aí, gente, há muito tempo. Era um jardim que tinha 2 tendas. 2 não, tinham várias. Mas cada tenda tinha um nome. E aí eu olhei assim, coragem. Eu falei, nossa, eu preciso de coragem. Aí eu fui até marchando para coragem. Uau, uau. Eu preciso de coragem para formar meu grupo, parará, parará. Quando eu viro, tinha-se humildade. Na hora que eu olhei essa tenda, eu falei, eu não preciso de coragem. Porque coragem eu tenho. Eu preciso de humildade para saber que eu não preciso ser perfeita. E aí eu sentei na tenda da humildade e comecei a escrever tudo que veio na minha cabeça. Isso foi em 2010. Tudo que veio na minha cabeça, que eu já era facilitadora de biodança e achava que eu tinha que ser a Maria Lúcia Pessoa, que é a mestre de biodança, para poder aplicar biodança. Eu já tinha o curso de shiatsu e achava que eu tinha que ser perfeita, saber todos os pontos para poder fazer o shiatsu. Eram várias coisas, eu fui até ser mãe. Eu já era casada já há um bom tempo e eu achava que eu precisava ser perfeita para ser mãe. Eu fui ter o meu primeiro filho com 37 anos. De tanto que eu posterguei 7 anos aí de casamento. Porque eu achava que eu tinha que saber tudo para ser mãe. Eu tinha que ser perfeita. E aí eu fui escrevendo. E aí depois passaram 4 horas. Imagina, eu ficava olhando para a mangueira. Eu ficava... Esses 4 horas nunca passou tão devagar na minha vida. E aí a gente volta. Quando a gente volta para o grupo, aí vem todo mundo falando o que aconteceu. Sabe o que euzinha falei?
Não, comigo não aconteceu nada, não. Deixa eu ler. Peguei o meu caderno e fui ler. Quando eu comecei a ler, eu fazia assim. Eu só chorava, eu não conseguia mais. Porque era tão forte isso para mim que eu precisava entender que eu não era perfeita, que eu não precisava ser perfeita. E muito disso eu lembrei quando eu fiz o canal, porque, gente, eu não preciso ser perfeita, ninguém é perfeito, isso que é o legal, porque eu posso ir aprendendo à medida que eu for fazendo. A primeira live que eu fiz com o Felinho, eu não consegui nem gravar, né? Eu não sabia nem gravar o negócio. E a gente vai aprendendo. Somos perfectíveis, né? Não somos, não, nessa passagem nós não vamos ser perfeitos, né? Então, isso é fato. Então, isso é um processo. Isso é um processo. A live está muito. Até eu ia dar uma sugestão, se você topar e quem tiver aqui, eu particularmente, eu estou amando o papo. Então, se a galera topar, é da gente abrir outra live, que aí a gente faz o fechamento da live. Pode ser? O que você acha? Ah, pode ser sim. O que vocês acham? Falta quantos minutos aí? Agora são 55 minutos. Faltam 4 minutos, 56 agora. Tá, então assim, pessoal, porque até eu te peço o seguinte, porque como essa live vai ser gravada no seu perfil, coloca ela, grava ela, né? Você coloca ela para ficar as 24 horas e aí você sabe gravar a live, não sabe? Baixa lá no Engrave? Isso. Você consegue baixar. Então, aí grava ela para depois você me passar também, porque aí quem tem controle agora da live é você, o seu perfil. Então, vamos fazer isso, pessoal, porque o papo está excelente, está maravilhoso, estou aprendendo muito, e da gente fechar essa live e a gente começa ela, outra live. O que você acha, Vivi? Coloca o coraçãozinho aí. Eu gostei desse negócio, cara. Coloca o coraçãozinho. São várias técnicas que ajudam muito. Vamos fazer isso, então? Topa? Vamos fazer. Só que tem um tempo para eu salvar, ou se eu deixar lá no Engrave salvando, depois ele salva para mim. Não. Você não precisa colocar no Engrabber para salvar agora. Você só coloca ela, você dá para que ela fique ao vivo. Você grava ela na sua plataforma do Instagram. Entendeu? Você quer entrar na sua depois? A gente pode entrar no seu mesmo, fazer desse mesmo processo. E quando eu salvo lá de novo? Olha só, vou tirar as dúvidas técnicas aqui agora. E se eu salvar a outra que a gente vai fazer? Salva por cima, não? Não, ela vai salvar separado. Você pode fazer várias lives durante. Assim, a ferramenta, a plataforma do Instagram tá ficando sobrecarregada. Igual teve um dia que eu fiz uma live foda também com um profissional da área de saúde. Coloquei para salvar as 24 horas no Instagram, o Instagram não salvou ela, perdi a live. Não, mas nós não vamos perder, não. Eu vou encerrar aqui agora, tá bom? Então gente, vai lá e a gente abre de novo. Voltem aí, viu, pessoal? Volta com a gente aí na live. Valeu.